somando linhas baseado em condições. Bom, então, olha só, vamos aqui, tá? Para a terceira planilha, como somar várias linhas. Pode observar que é uma planilha bem semelhante a esta primeira que você viu aqui. Inclusive, se você pulou essa parte, tá? É de extrema importância que você volte e veja esta parte primeiro, para depois você continuar aqui. Então, neste caso, eu quero agora o total de pontos aqui do grupo A, tá? Eu quero saber quantos pontos o grupo B fez, o grupo C e o D. Então, neste caso, eu teria o maior trabalho de fazer no manual, né? Eu teria que, no caso, ir olhando aqui, ó, igual, soma, vou abrir parênteses. Beleza, eu quero somar aqui essa linha de números, né? Que é grupo A. Aqui eu não quero, aqui também não, aqui também não. Aqui, ó, aqui é grupo A, então vou segurar o CTRL, ó, vou selecionar. Estou indicando que eu quero somar também esse intervalo. Esse daqui de baixo também. Então, teria muito trabalho fazendo desta forma, né? Peço novamente para você, no caso, imaginar, sei lá, 50 vezes mais a quantidade de dados que tem aqui. Então, ficar procurando de um por um daria muito trabalho. É para isso que nós temos as funções. E neste caso aqui, eu tenho a função soma-si novamente. Só que agora você vai utilizá-la de uma maneira um pouco diferente. Por que eu criei esta planilha aqui? É para você entender que para utilizar a função soma-si, você tem que seguir os seus devidos critérios, não pode faltar nada, tá? Eu sei que a gente trabalhou com a soma-si ainda há pouco aqui, mas a ideia era exatamente para você entender para que funciona a função, já que você vai observar que você pode utilizá-la de outras maneiras, desde que os seus critérios sejam respeitados. Então, por exemplo, esta planilha aqui, para eu utilizar a função soma-si, ela está incompleta. Eu não vou conseguir criar a soma-si do jeito que está aqui. Exatamente por quê? Porque me falta um intervalo de soma, certo? Então, observe bem, ó. Eu vou clicar aqui, eu vou tentar obter aqui a pontuação dos números que pertencem ao grupo A. Então, vou digitar aqui igual, vou colocar aqui soma-si, abrir parênteses. Ó, o meu intervalo, né? Ou seja, lembrando que o intervalo é o intervalo de pesquisa. É onde o Excel vai pesquisar na célula para verificar se ela está de acordo com o seu critério. Então, neste caso aqui, ó, eu vou pegar o meu intervalo, que serão, né, aqui os grupos, ponto e vírgula, aí vem o meu critério, né? O critério de soma vai ser o quê? Vai ser aqui o meu grupo. Ou seja, eu quero que some desde que o intervalo esteja de acordo com o meu critério. Então, se ele encontrar aqui no intervalo o dado que corresponda ao meu critério, ele vai somar, senão ele vai ignorar. Ponto e vírgula. Beleza, mas é para somar o quê? Veja que eu não tenho aqui um intervalo de soma, tá? Se eu seleciono tudo aqui, o Excel ele vai ler apenas a primeira coluna. Ou seja, ele vai ignorar aqui as outras colunas, tá? Vamos fazer um teste? Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Então, olha só. Aonde ele achou aqui, o grupo A, ele somou. Então, por exemplo, aqui, ó, ele somou aqui o 70 com 37 com 88, certo? Tanto é que se eu apagar um desses números, ó, veja que o resultado aqui em total de pontos vai mudar. No entanto, veja que eu não tenho apenas esses números aqui para cada grupo. Na verdade, ele era para ter somado todos esses números aqui, ó, né? Todos esses números aqui, que corresponde à pontuação da Lavínia, todos esses números aqui, que correspondem, né, à pontuação do Rodrigo, e aqui o do Miguel, que é o grupo A. Mas, infelizmente, ele não fez isso. Ó. Observe que se eu tentar apagar aqui o 46, o resultado aqui continua o mesmo. E isso aconteceu por quê? Porque o meu intervalo de soma aqui está errado. Infelizmente, o soma-si ele não vai identificar cada uma das células aqui das colunas à frente como um intervalo de soma. Ele vai pegar apenas a primeira coluna. Então, neste caso, eu preciso de um intervalo de soma válido. Então, o que eu vou fazer aqui para resolver isso? Aqui na frente, eu vou criar assim, ó, total de ponto, certo? Total de ponto. Colocar até em maiúsculo aqui, beleza. E aqui, fazer uma formatação, uma quebra de texto e aumentar aqui um pouco o tamanho da coluna. Beleza. E aqui eu vou obter o total dessa pontuação aqui, ó. Como eu quero somar esse intervalo, vou clicar aqui na frente e vou utilizar a função que você viu ainda há pouco, que é a função soma. Então, vou clicar aqui na primeira célula, segurar o clique, arrastar até a última e vou dar Enter. Pronto. Então, o total de pontos aqui da Lavínia é 504. Vou dar aqui um duplo clique na alça de preenchimento
para obter os demais resultados. E agora sim, eu tenho aqui ó, o meu intervalo de soma. Agora sim, eu consigo fazer aqui a soma-se e obter o resultado de acordo com o meu critério. Então, bora lá, ó. Igual, soma-se, vou abrir parênteses. O meu intervalo, né, de pesquisa vai ser quem? Vai ser aqui, ó, os grupos, né? Então, de B4 até B18. Opa! Veja que eu ultrapassei aqui, tá? Vou dar um clique fora e vou repetir. Beleza, então este aqui é o meu intervalo de pesquisa, tá? É aonde ele vai olhar se está dentro do meu critério cada uma das células. Então, ponto e vírgula. O meu critério vai ser aqui a célula A22, ponto e vírgula. E agora, o que é para ser somado? Aqui, ó, o meu total de pontos. Então, fecho parênteses, recapitulando. Meu intervalo de pesquisa é onde ele vai verificar cada uma das células se tem aqui o meu critério é o A, então onde ele achar aqui a letra A, ele vai guardar o número para somar posteriormente. Vou dar um Enter e tá lá, ó, 1513. Se eu vim aqui, por exemplo, onde é 504, né, que pertence ao grupo A, vou colocar aqui, por exemplo, 1500, vou dar Enter, veja que o resultado aqui já mudou, certo? Recomendo que você faça de um por um aqui para você poder treinar. Então, ó, igual, soma-se, vou abrir parênteses, o meu intervalo de pesquisa, que vai ser aqui essas colunas, certo? Ponto e vírgula, o meu critério, agora o meu critério vai ser B, né, para poder ser somado. Vou clicar aqui na célula onde está o B, ponto e vírgula novamente. E o que é para ser somado? Quando ele achar o B, este intervalo de soma aqui. Vou dar Enter, pronto, tá lá, ó, 2.457. Fazer aqui o terceiro, igual soma-se, o meu intervalo de pesquisa, ponto e vírgula, o meu critério, ponto e vírgula. O que é para ser somado? Que é o meu total de pontos. Enter, tá aí o resultado. E lembrando, vou fazer aqui o último rapidinho novamente. E lembrando que se eu fizer uma mudança aqui, ó, por exemplo, aqui está 59, eu vou mudar para 100. Veja que o resultado aqui vai mudar. Ele pertence ao grupo B, então, o que está aqui no grupo B vai ser modificado. Olha lá, ó. Legal, né? Digamos que aqui, na verdade, Nicole é do grupo A. Vou colocar aqui A e vou dar um Enter. Veja que os resultados aqui já mudaram. Então, tá aí. Essa é a função soma-se. Conforme você viu, você a utiliza para somar de acordo com as suas condições que você, no caso, propõe dentro dos seus argumentos. No entanto, entenda que você precisa seguir cada argumento que é pedido dentro dela. Do contrário, você pode não obter o resultado que você necessita.